Eu que sou jornalista há 30 anos, sou doutor em comunicação, ou seja, minha trajetória toda é no jornalismo, no exercício do jornalismo como professor, inclusive, e como produtor de conteúdo, como repórter, como editor, também acho isso, evidentemente. Não tenho a menor dúvida de que ela é um ponto importante da democracia. Mas é impossível não dizer que ela sempre, a imprensa sempre foi fundamental nos processos golpistas, não só no Brasil, mas como em outras partes do mundo. Mas eu vou só me ater ao Brasil, né? Pega, por exemplo, o governo, pelo menos eleito e democrático ali do Getúlio, que é o seu segundo mandato, né? O que acontece ali? O Getúlio veio para fazer um governo de caráter mais progressista, começa a fazer mudanças, transformações importantes, tem a história da Petrobras, a criação da Petrobras, enfim, e de repente surge um grande movimento contrário ao Getúlio, comandado por quem? O colega citou ali Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, do Corvo, da sua tribuna de imprensa, criou um grande movimento midiático que levou o Getúlio ao suicídio. Aí você chega depois do governo do João Goulart. Quem comanda o golpe contra o João Goulart no Brasil? É a mídia, com Carlos Lacerda, com o Globo, com etc. Criaram uma série de histórias que levaram ao golpe, inclusive editoriais de jornais pedindo golpe. Um deles teria sido escrito pelo próprio Conic depois, mas o Estado pediu o golpe. Enfim, todos os jornais pediam o golpe, pediam o fim da democracia, que supostamente é alicerçada numa das bases, que é a liberdade de imprensa. O que acontece no Mensalão, quando o Lula tinha sido eleito? A imprensa começa a pedir a deposição daquele governo, já ali em 2005, tentando o quê? Destruir aquela ainda frágil democracia brasileira, porque eles sabiam que se derrubassem Lula ali, quer dizer, eles conseguiriam construir o seu programa, etc., mas eles estavam dando um passo em falso do ponto de vista democrático. Acontece que uma parte dessa história, quando você revisita ela, a imprensa, a despeito de ser a voz do golpe, ela era acessória nos processos golpistas. Aqui, por exemplo, a imprensa faz o golpe, uma parte dela depois recua, porque os militares assumem o controle e seguem o jogo. Uma parte não recua e se cria, acho que talvez no único lugar do mundo que teve que não precisou de imprensa do Estado forte, foi o Brasil, dos golpes. Porque aqui eles criaram a Globo, que era a porta-voz do golpismo, que foi a única empresa privada, talvez, da história dos países que tiveram golpe, que criou um grande império como a Globo tem hoje dentro da ditadura, porque sempre foi controlada pelas ditaduras o crescimento de oligopólios na área de comunicação, porque isso é um risco. Mas aqui não, a Globo pôde fazer isso tudo. Quando eu fui à Venezuela, logo quando teve aquela tentativa de golpe contra o Chaves, eu fiz várias entrevistas, produzi inclusive depois um livro sobre isso, que é o Midiático Poder, o caso da Venezuela, a guerrilha informativa, e eu começo o livro falando de um episódio que me marcou muito, que era uma reunião contada por uma dos participantes da reunião dos golpistas lá, entre os militares e os personagens do golpe, entre eles o Gustavo Cisneros, que é o dono do maior império de comunicação lá da Venezuela. E os generais diziam, olha, não temos mais como segurar o golpe, o Chaves conseguiu rearticular suas bases, tanto populares como dentro do exército, a gente está com muita dificuldade. O Cisneros vira e fala assim, vem cá, quem tem os meios para controlar o golpe não são vocês, quem tem os meios sou eu. E fala, vamos continuar e vamos assim, depois eles foram derrotados. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos num momento onde a imprensa e a mídia se colocam como o próprio golpe, como controladores desses processos, para poder colocar dentro do processo, claro, legitimar
as privatizações, legitimar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou seja, todos os ataques aos programas e aos direitos dos trabalhadores e dos setores, digamos assim, mais populares. Mas ela é o cérebro do golpe, e a gente vê, por exemplo, no dia da HC do Lula, o que foi a Globo News naquele dia, quando o Favretto deu o HC, que poderia libertar o Lula. Eles criaram toda uma narrativa que transformaram um desembargador num plantonista. Você chega e diz, mas aquele cara não era juiz, era plantonista, né? Minha empregada perguntou. Ou seja, plantonista não é nem juiz. O cara é um desembargador e é transformado em plantonista. Eles criam toda uma narrativa desesperada, e todos os jornalistas, e assim, ali a gente tem jornalistas com 20, 30 anos de profissão, repetindo a mesma coisa o tempo todo, porque veio uma ordem superior que falou, e aí você ia para as rádios, era a mesma coisa, os jornais passaram, os portais a escrever plantonista, ninguém mais tratava o Favretto como desembargador, que é o que ele é, hierarquicamente superior a juiz de primeira instância e a juíza do processo de execução, que é a Carolina Lemos, de primeira instância, não vou falar o nome, porque eu não respeito nem para isso. Aí, o que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um momento muito duro da história do Brasil, e era isso que a gente foi provocado a discutir com vocês, um momento muito duro onde a gente que preza e luta pela democracia vai ter que enfrentar a mídia, a imprensa, fundamentalmente se a gente quiser derrotar o golpe. Nós vamos ter que derrotar eles, a narrativa deles e o poder que eles estão construindo há muito tempo e que permite esse tipo de coisa. Eu não sou daqueles que acham que eles são absolutos. E digo isso porque a gente tem muitos indícios de que eles não são absolutos. Mas o maior para mim, eu conversar com a professora Hermínia ali rapidamente, é o seguinte: se tiver eleição, se ela for democrática, eles não ganham essa eleição. Eles não ganham essa eleição. Mesmo sem Lula, eles vão ter enormes dificuldades de ganhar. Mas com Lula, eles perderiam no primeiro turno. Isto não é pouca coisa. Isto não é pouca coisa. Depois de tudo que eles fizeram, de todo o poder que eles têm, de tudo que eles repetem sobre o Lula e sobre todos os que são próximos a eles ainda, se forem a voto, serão derrotados. O que significa que o poder deles também é cada dia menor. Saiu uma Ipsos ontem do Estadão mostrando que o Lula tem hoje muito menos rejeição e muito mais aprovação do que o Moro. Não sei o nome do cara. Ou seja, há um ano atrás, o Lula tinha o dobro de desaprovação e metade da aprovação desse sujeito. E hoje é o contrário. Importante a gente perceber essas coisas, para também não se colocar naquela posição de pobre coitado que não tem o que fazer. Nós temos que ir, criar os nossos meios de comunicação, ser meios de comunicação, fazer as nossas ações. A gente faz lá na fora, as pessoas do Brasil de fato fazem, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, o Nassif, o Paulo Henrique. Tem hoje meios de comunicação já consolidados com 10 milhões, 15 milhões de page views mês. A gente tem que ampliar esses meios, tem que criar novos meios e tem que cada um interferir nos processos de redes, do grupo de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, etc., com todas as limitações, para poder fazer o que me parece fundamental, que é derrotar esse golpe, tirando o Lula da cadeia e construindo neste processo a eleição dele ou de alguém que ele indicar para presidente da República para os próximos meses. Enfim, era isso, companheiros, um grande abraço. Lula...